Eu vou te ajudar a deixar de ser empresidiário, não é mesmo? Você é empresário ou você é empresidiário? Porque a gente abre a nossa empresa e a gente tem aquele sonho, né? Aquele sonho de que agora eu sou empresário, agora eu vou ter liberdade de tempo, vou ter liberdade de dinheiro. Mas a gente não sabe o que a gente vai enfrentar. Eu não sei você, mas quando eu abri, a minha empresa, eu não tinha a menor ideia do que eu ia enfrentar, não tinha a menor ideia, porque eu era muito boa naquilo que eu fazia, mas eu não sabia que eu também tinha que ser muito boa com a parte de contabilidade, com a parte de administração de pessoas, que eu tinha que entender de leis. Imagina que eu entendia isso, nada. Eu não tinha a menor ideia. E quando a gente começa a entender, dá vontade de sair correndo, não é mesmo? E a gente começa a entender que todas as leis, elas não foram criadas para serem justas, né? Elas foram criadas para proteger os empregados. Então, à medida que a gente vai entendendo um pouco mais sobre isso, a gente começa realmente a ficar muito preocupado. Eu não tinha ideia de onde eu estava me metendo, não. Eu nem falava com o contador, porque eu não entendia nada daquilo que ele falava. Mas nesta noite, o que nós vamos fazer? O passo a passo para que você possa deixar de ser empresidiário. Eu me lembro de uma live que a pessoa disse assim, eu falei, você sai de férias? Saio? Quando você sai de férias? No Natal e no Carnaval. E você, quando que você sai de férias? Você já se sentiu um empresidiário da tua empresa? O que faz com que você se sinta um empresidiário? Conta pra mim, porque hoje nós vamos ver o passo a passo de como é que nós passamos de ser empresidiário e que a gente passe a ser diretor da nossa empresa. Diretor da nossa empresa. Isso, exatamente. A dirigir. Conta pra mim, o que é que já te aconteceu que fez com que você se sentisse um empresidiário? Deixa eu dar uma olhada aqui. Pessoal, conta pra mim, escreve pra mim, eu quero entender. O que foi que já fez com que você se sentisse um empresidiário dentro da tua empresa? Porque em alguns momentos eu já me senti empresidiária. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer um retiro no carnaval. Retiro, essa é a história verdadeira. Era carnaval e tava todo mundo do retiro, era o pessoal da igreja, tal, e eu tinha levado uma pilha assim de currículos para que eu ficasse vendo e fazendo os laudos que eu tinha que entregar para o meu cliente, né? Que esse era o meu trabalho da minha empresa. E todo mundo da minha empresa, todo mundo que trabalhava para mim, curtindo o carnaval. Mas eu achava que eles não eram tão bons em selecionar os currículos quanto eu era. Essa era a percepção que eu tinha a respeito da minha equipe. Que eles não eram assim tão bons e que eles não iam fazer tão bem. Então eu levei tudinho lá para... tava em volta da piscina e eu tava lá com essa pilha, né? Eu levei tudinho lá para o retiro. Começou a juntar gente em volta de mim e falou assim, você é professora? Nossa, o professor tá sempre corrigindo prova. Como é que eu ia falar que eu era empresária? Me conta. Como é que eu ia falar para essas pessoas que eu era empresária? Não tinha nem como eu falar isso para eles. Por quê? Eles realmente não iam entender o que o empresário estava fazendo em pleno carnaval, trabalhando, em pleno retiro com o pessoal da igreja. Então tem alguns momentos que eu já fiquei sem graça para falar que eu era empresária, de tão empresidiária que eu era. E aí eu pergunto para vocês, e vocês? O que foi que aconteceu na tua vida de empresário que já fez com que você se sentisse empresidiário? Funcionária roubando e a funcionária está grávida. Pessoal, funcionário roubando é coisa bastante grave, mas existe sempre uma dificuldade para você documentar que isso está acontecendo. Porque muitas vezes, o juiz, ele diz que você armou aquela situação para dizer que a pessoa sim estava te roubando. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas existe uma parte da lei que ela diz o seguinte:
Se você coloca uma nota de R$ 50, deixa em cima da mesa e você filma que o empregado está furtando aqueles R$ 50, né? Porque roubar é outra coisa, tem roubo e tem furto, ok? Roubar é quando você está presente e ele vem e rouba de você. Você está segurando o dinheiro e ele roubou, ok? Então, nesse caso, é furto, ele subtraiu a nota. E aí você fala, olha, seu juiz, tem aqui a filmagem de que ele pegou. Sabe o que o juiz vai te falar? Que se você deixou aquele dinheiro ali à disposição, você estava tramando uma justa causa. E ele reverte a justa causa. Terrível, né? Mas é assim que funciona. Então, quando você tem um empregado que está roubando, você tem que ter provas bastante concretas de que isso está acontecendo. Você vai precisar fazer um BO para que possa acontecer uma justa causa. Sabendo que, se as suas provas não forem muito exatas, muito concretas e possam dar margem para que a pessoa tenha uma interpretação diferente, eu já vi muita filmagem e que depois a pessoa tem uma interpretação diferente. Cuidado com isso. Tem as provas e vai. Tem prazo para dar dispensa? Tem sim, Gisele. Tem que ser imediatamente após você ter descoberto e comprovado isso, ok? A Jéssica. Foi no final de 2019. Viajei para Bahia, fomos para Chapada Diamantina, lugar mais lindo. Tava todo mundo se divertindo nas cachoeiras e eu tava brigando com o gerente do banco que liberasse crédito. Jéssica, eu sei exatamente o que você falou, eu sei exatamente, não sei na Chapada, mas eu sei exatamente disso, porque eu me lembro como se fosse hoje que eu estava em Maceió, estava ali na praia só curtindo e ao mesmo tempo falando com o cliente, porque o cliente só queria falar comigo, o cliente não queria falar com o pessoal da minha equipe, porque o pessoal da minha equipe eles não conseguiam se impor, porque eu não deixava eles terem acesso aos clientes. Sabe o que acontecia? Empresidiária. Me tornei empresidiária porque eu não acreditava que a minha equipe pudesse ter contato com os clientes. Pessoal, a gente está compartilhando em qual momento você se sentiu empresidiário da sua empresa. Empresidiário, deixa eu ver aqui. Se mais alguém, a Minas Rural falou o tempo todo, e aí é difícil. E aí, Carmen, existe empresa que processa o funcionário? Claro que existe, nossa, claro que existe. Mas quando é preciso que realmente algo ocorra e que você acaba indo depois para a esfera civil. Porque dentro da esfera trabalhista, o que você faz é a justa causa, que é o rompimento máximo. E geralmente a pessoa volta, mas sim existe. Imagina só que você tem de repente uma tinta, um verniz, alguma coisa que foi você quem desenvolveu. E a pessoa começa a fabricar e vender. Você vai processar o empregado, entendeu? A mesma coisa para uma receita de bolo, a mesma coisa para uma receita de torta, a mesma coisa se ele fizer uma concorrência desleal e começar a vender o teu produto. Sim, a empresa também processa o empregado, pode ter certeza. Se não vou trabalhar, as minhas meninas também não vão. Hoje mesmo elas foram no cliente, eu fiquei no escritório para trabalhar, né? E eu fiquei no escritório e estava frio demais para ir trabalhar. Elas disseram que estava frio demais para trabalhar. Que maravilha, né? Que maravilha, gente. E é difícil, né? Quando o empregado diz que está frio demais e não vai trabalhar. Funcionária grávida que agora o nosso presidente colocou em home office, já não trabalhava na empresa, vai trabalhar em casa? E nem foi uma lei do presidente, né, Amanda? Foi uma lei que ele só teve que aprovar e ele não tinha outra forma e aprovou e pronto. Sem pé nem cabeça, né? Uma lei terrível que está gerando uma discriminação de contratação de mulheres absurda, absurda. Tem umas leis que, olha, faça meu favor. Me sinto empresidiária quando eu tenho que falar com o cliente por medo da postura, né, da minha empregada não ser a altura que eu espero. Pois é. No final do ano, férias coletiva, fui pra praia e tive que voltar, pois a escola estava em reforma e não tinha ninguém para acompanhar a obra. Voltei e fiquei na obra até o retorno das férias. Brambili, até você, Celi, até você também já foi empresidiária?
Empresidiária, depois de 2 dias de trabalho, tive que dispensar o funcionário pelo Zap. Uau! Na licença maternidade, a bebê nasceu antes do tempo e eu não tinha ninguém para ficar no meu lugar e fiquei trabalhando home office. Olha só, quando a funcionária não trabalha porque pega atestado falso. Edna, eu ia até te responder isso ontem, né? Mas eu só fui ver a resposta, já era bem tarde da noite. Atestado falso é justa causa na hora, na hora. Não pense 2 vezes. Em atestado falso, documenta que é falso, basta o médico assinar atrás que aquele atestado não foi emitido por ele. Eu fiz isso até mesmo por e-mail e apliquei a justa causa na pessoa. Funcionário discute com o patrão e vai embora. O que fazer? Dá graças a Deus que ele foi embora. Deixe embora a bênção. E se não aparecer mais, não fique mandando WhatsApp não. Porque daqui a uns 28 dias ele tem que voltar a trabalhar e você vai mandar um telegrama dizendo que ele tem que voltar a trabalhar. A minha discutiu, enfiou atestado de Covid, abandonou e me colocou na justiça. Conseguiu 3 mil. Pois é, isso acontece mesmo, né? Isso acontece. Estou com 2 grávidas e meu contador não quer fazer a suspensão de contrato. Então, você pode fazer a suspensão de contrato de qualquer empregado, estando grávido ou não estando grávido. É teu direito fazer a suspensão do contrato. Então, quando você está fazendo redução de contrato, seja para 25, 50, 70, ou seja, a suspensão é porque você não tem trabalho para aquela pessoa estar desenvolvendo. Está no teu direito, né? Quem decide isso é você. Você é quem precisa, dirigir a tua empresa. Você é quem precisa dirigir a tua empresa, ok? Não tem escapatória, não é o contador, é você. Eu vi que muita gente aqui sabe do que a gente está falando. Muita gente aqui sabe que nós estamos falando de ser empresidiário. Ou seja, da empresa determinar quando é que você vai sair de férias, quando é que as coisas vão acontecer. Ele é empresário que tem equipe e que, apesar dele ter equipe, a empresa é completamente dependente dele. Ele não consegue tirar férias, ele não consegue descansar. Olha lá, é exatamente isso que ocorre. A equipe não anda empanadas, né? Del Rey está explicando exatamente o que acontece. A equipe não anda, a equipe não caminha sem você. E aí eu vou te perguntar, a equipe não caminha sem você por culpa deles ou sua? A pergunta que não quer calar. A equipe não anda sozinha porque eles não andam sozinhos ou essa responsabilidade é tua? Me fala. A equipe, ela faz aquilo que você dirige ela para fazer. Aquilo que você contrata ela para fazer. Esse é o ponto. Só que muitas vezes o empresário não combinou exatamente o que é para ser feito. E já dizia minha mãe, aquilo que é combinado não é caro. E eu vou te ensinar algo que é fácil, simples e vai te livrar de um monte de problemas na justiça. Quer aprender? Fica comigo. Primeira coisa, você vai organizar as suas atividades e as atividades da sua equipe. Eu gosto de ensinar coisas bem práticas e bem simples para que quando você saia, você já coloque em prática hoje mesmo. Vamos começar a desenvolver as suas atividades. O que é que você vai fazer? Se você gosta de Excel, vai para a planilha de Excel que fica bonitinho. Se você não gosta de Excel, comece a escrever no caderno. Eu quero que você escreva no mínimo, 120 atividades suas, tá? Não me venha me enrolar, não escreva nada do tipo gestão financeira, não serve para nada, quero saber o que é que você faz. Emito nota fiscal, faço o faturamento, cobro do cliente, né? Preencho os cheques, coloco o nominal a quem é os cheques, faço o depósito no banco. Você tem que desembarrigar todas as funções que estão dentro de gestão financeira. Se você escrever gestão financeira, não vai te ajudar e você não vai ter o resultado que você quer. Você precisa
quebrar essas funções em pelo menos 120, 130 atividades. Carmen, eu vou levar um tempão para fazer isso. Vai, e daí? Você tem a noite toda, gente. A noite é uma criança. Você vai escrever, seja no Excel ou seja no papel. Uma vez que você comece a escrever, eu quero que você olhe para aquelas atividades e comece a pintar de amarelo o que nunca era nem para você ter feito, o que não faz parte do cargo de um diretor. Tô falando sério, gente. É assim. É assim que funciona. É assim que eu atendo empresários de todo o Brasil que tem um resultado incrível. Você vai querer deixar de ser presidiário, sim ou não? Então, escuta o que eu tô te falando. Você vai perceber que tem uma quantidade imensa de atividades que não te pertencem. São atividades que não são de um salário de um diretor. Às vezes eu ouço o diretor da empresa, o dono da empresa, que fica no caixa. Tá, você fica no caixa? Uma pessoa que fica no caixa ganha R$1.500. Então, vamos reduzir seu salário? Tem lugar que ganha 1.300. Vamos reduzir seu salário? Ah, eu atendo clientes. Então, vamos reduzir seu salário? R$1.200 para atender os clientes. Balconista, loja. Ah, eu faço, né? Que nem hoje mesmo. A Kelly falou assim, não, até descarregar o caminhão eu descarrego. Eu não estou conseguindo contratar alguém para descarregar o caminhão. A pessoa vai descarregar o caminhão, R$1.200. Já vamos reduzir já o salário da empresária. Então, eu preciso que vocês entendam que essa é a forma de você se libertar. Quando você escreve as atividades e pinta de amarelo as atividades que não te pertencem e começa a ficar somente aquilo que é o teu foco, não tem mágica. Você não vai conseguir transferir isso essa semana para todo mundo. Mas você precisa começar a pensar que essa atividade, esta e esta, o fulaninho pode fazer. Que essa atividade, essa e essa, a fulaninha pode fazer. E aí você vai começar a distribuir essas atividades aos poucos, gradativamente, para outras pessoas da tua equipe. E você vai também organizar as pessoas da tua equipe para que você possa deixar de ser presidiário. Pensa comigo, porque quando as pessoas estão perto de você, elas se comportam de um jeito e quando você sai, elas se comportam de outro. Porque não tem nenhuma métrica, não tem nenhuma medida, não tem nenhuma clareza do que elas têm para fazer. Por quê? A partir do momento, né? Então, vamos começar. São 2 etapas, tá? A primeira etapa é essa que você escreve todas as atividades que você faz. Pinta de amarelo aquilo que com o tempo você vai começar a deixar para alguém fazer, ok? E aí você vai incluir atividades novas, atividades verdes, que são as atividades que você vai fazer para alavancar a tua empresa. E aí, você vai pegar e sentar com os seus empregados. Se você tem pessoas muito simplesinha, senta e faz junto. Se são pessoas de um nível diferenciado, fala, olha, eu tô te entregando essa folha que eu preciso da sua ajuda. A palavra ajuda, neurolinguisticamente, ela é mágica. Quando você fala a palavra ajuda, geralmente todas as pessoas param e te ajudam, ok? E eu preciso da tua ajuda para organizar a empresa. Quando você fala isso, você acha que a pessoa vai se sentir mais importante ou menos importante? Muito importante. A dona da empresa pediu a minha ajuda para organizar a empresa. Eu vou ajudar, né? E aí, neste momento, a pessoa, né? Ela vai fazer o que você pedir e você vai pedir que ela faça a mesma coisa que você fez. Por isso que é importante você fazer para que você saiba a dificuldade que ela vai ter, o tempo que ela vai levar e você explica para ela. Você vai descrever as suas atividades com detalhes. O que é que você faz, né? E aí, essa pessoa ela vai estar escrevendo tudo aquilo que ela faz. Quando ela escreve tudo aquilo que ela faz, isso começa a se transformar num documento, porque tem o nome dela, tem o cargo dela e tem aquilo que ela faz. Mas é mais importante que um documento. Isso que eu estou te ensinando vale ouro.
Eu vou te contar casos que simplesmente a pessoa deixou de perder 25 mil reais por causa disso que eu tô te contando, ok? Dupla função é outra coisa. Eu quero que você se livre da dupla função, ok? Aí a pessoa vai escrever tudo aquilo que ela faz. E eu já te explico o que é dupla função. Aí você vai fazer uma reunião de feedback, você vai conversar com a pessoa, você vai falar assim, olha, parabéns, ficou muito bom isso que você escreveu, mas você sabe que você deixou de colocar isto. Às vezes a gente faz uma limpeza, também você pode coloque exatamente aquilo que você foi contratado para fazer e devolve para a pessoa, e a pessoa vai continuar escrevendo, aí você vai fazer mais uma reunião de feedback, aí você agradece, diz que dessa forma a empresa vai ficar organizada. Você sabe o que você está fazendo? Você está colocando na mente dessa pessoa tudo o que ela tem que fazer, entende? Porque ficar falando, fala, a pessoa esquece. Porque enquanto você está falando, onde é que está a mente da pessoa? Já foi embora. Mas quando ela está escrevendo, ela está puxando da memória dela o que ela tem para fazer. Você não tem ideia do que acontece na vida da tua empresa se você fizer isso que eu estou te falando. Você não tem ideia. É poderoso o que eu estou te ensinando. Há anos eu ensino isso para os empresários. Isso é poderoso. É para que você deixe de ser o empresidiário e passe a ser o empresário. E aí, nessa segunda reunião, a pessoa vai passar limpo e vai caprichar, e você vai falar que ficou ótimo, e você pode até colocar 2 colunas onde ela vai dizer como ela faz cada uma daquelas atividades. Você pode dividir a folha de sulfite no meio, né, e escrever. Aqui você escreve o que você faz, aqui você escreve como você faz, e vai colocando todos os detalhes. Dessa forma, você vai criar um documento, e esse documento tem poder junto ao juiz, poder de lei, completamente ao contrário do que a nossa colega perguntou, se isso não ia dar dupla função. Isso vai te salvar da dupla função. Eu tenho uma aluna, a Vilma tem uma empresa de buffet, imagina só, justo o buffet que está com essa dificuldade toda acontecendo, né? E a aluna, ela tem uma empresa de buffet, e nessa pandemia toda, todo o buffet parado, festas de 4, 5 mil pessoas paradas, ela tem um motorista que resolveu entrar na justiça contra ela, dando uma justa causa invertida nela, dizendo que ele estava sendo perseguido, porque a Carmen ensinou ela a aplicar advertência, e ela aplicou algumas advertências, porque era um motorista folgado, era um motorista que faltava e não avisava, né? Não faltava porque estava doente, faltava porque faltava. Chegava atrasado, e ela aplicou algumas advertências. Aí, sabe o que aconteceu? Ele entrou na justiça, disse que ele estava sendo perseguido e que ele tinha dupla função, desvio de função, ok? Só que ela é minha aluna, ela fez exatamente isso que eu acabei de te ensinar, que talvez você tenha achado interessante, talvez você não tenha achado interessante, mas não me interessa o que você achou. Me interessa que é importante, precisa ser feito e que pode te salvar. Essa é a parte que me interessa, tá bom? E aí, o motorista escreveu tudo que ele fazia. Ele é um motorista, só que ele tinha que descarregar o caminhão, carregar o caminhão, colocar as mesas no lugar, colocar as toalhas arrumadas nas mesas, colocar todas as pratarias, louças e etc., arrumar tudo lá no lugar, depois desarrumar a festa, colocar na lavanderia o que era da lavanderia, dar baixa no estoque. Ele tinha um monte de atividades, entendeu? E ele fez exatamente isso que eu tô te pedindo para fazer. E ele anotou tudo no papel. Sabe o que o juiz falou? O juiz olhou para ele e disse assim: esta letra aqui é sua? E ele, muito orgulhoso de si mesmo, ele falou: é sim, senhor. Aí o juiz disse: então não tem dupla função. Não tem dupla função porque o senhor era muito consciente
de tudo aquilo que o senhor foi contratado para fazer. O senhor era tão consciente que o senhor mesmo escreveu tudo aquilo que o senhor foi contratado para fazer. E cancelou, não tinha mais. E as advertências, nenhuma delas foram consideradas erradas, ela aplicou exatamente como eu ensinei vocês. Ele disse que estavam muito bem aplicadas e que é dever do empresário corrigir o empregado. Resumindo, R$ 25.000 que a minha aluna deixou de pagar. Porque como é que se dá a dupla função? A dupla função, eu vou te explicar, é quando você tem lá sua equipe trabalhando, aí você manda embora a faxineira, por exemplo, e coloca a pessoa para fazer faxina no lugar da faxineira, além de fazer o serviço dela. Isso é dupla função. Não, Carmen, nós somos uma loja com 4, 5 pessoas, nós somos um escritório com 4, 5, 8 pessoas e lá a gente divide. Então, o que a gente faz? Todo mundo, né, limpa o banheiro, a gente divide, todo mundo faz a faxina junto, a gente chega de manhã, faz a faxina, mas dá uma limpada, né, e todo mundo faz. Isso é dupla função? Não, isso não é dupla função. Porque eu também limpo aqui em casa, limpo no escritório, se assim precisar, e faço o que for necessário. Dupla função é quando você deixa aquela pessoa fazendo o trabalho e recebendo um mesmo salário, e ela está fazendo o trabalho de outra pessoa. Quando você escreve na descrição das atividades, que essa manutenção do ambiente, ela é compartilhada com os demais, acabou a dupla função, gente. Tá ali todo mundo fazendo. O caso de dupla função mais famoso que existe é o dos cobradores e motoristas, né? Se você já teve oportunidade de estar em outro país, você sabe que eu nunca vi cobrador de ônibus. E em vários países por onde eu andei de ônibus, simplesmente o motorista, ele dirige, ele cobra, ele para o ônibus, ele desce, ele pega a bicicleta, coloca lá no bicicletário na frente do ônibus, ele ajuda carrinho de bebê a subir, ele ajuda pessoas de idade a subir no ônibus, ele ajuda cadeirante a subir no ônibus. Então ele tem quantas funções? 5? Pessoal, esse princípio de dupla função é muito mais uma ideia sindicalista que as pessoas ficam repetindo do que na prática. Na prática, você não vai mudar a legislação. A lei trabalhista ela existe para proteger o empregado, você já sabe disso. Você não vai mudar a legislação, mas isso não significa que você tenha que ter uma pessoa para fazer cada função, porque isso não existe. Isso não existe. A lei é paternalista? É, mas esses governos todos que passaram por nós acabaram fazendo a cabeça dos empregados de que eles têm direitos, de que eles não têm esses direitos. O empresário precisa aprender a lidar com a legislação. E isso que eu acabei de te ensinar, dele descrever todas as suas atividades, você fazer uma reunião com ele, isso vai ajudar ele a fixar o que ele tem que fazer. E quando você acrescenta depois a coluna do como, primeiro você dá a folha em branco para ele escrever as atividades. E não me manda fazer em casa, tá? Casa é para descansar. Fala para ele, 4 horas a gente conversa. Ou se são pessoas simples, senta com eles e faz junto, ok? E aí, depois que você fez essa etapa, né, na qual você descreve as atividades da pessoa, faz a reunião de feedback, conversa com a pessoa, você tem a etapa na qual você começa a verificar o como ele faz. E daí saem os processos de trabalho. E aí você começa a tratar com ele. Que tal se todo dia de manhã, quando você chegar, você começar fazendo isso? Ah, legal. E depois isso. Ah, legal. E depois aquilo. Ah, tá certo. E quando você volta do almoço, você faz isso. E aí você vai começar a estipular quais são os horários que ele vai fazer. E aí ele vai organizar uma tabela do que ele vai fazer em cada horário. Quem que vai fazer isso? Ele. Porque se você faz, você pode contratar o consultor mais bambambam do mundo e ainda assim não vai funcionar tão bem. Não vai funcionar tão bem. Por quê? Não foi ele quem escreveu, foi o consultor. Entende?
Então, é muito importante que tenha toda a participação da pessoa. Quando você começa a estipular os horários que ele vai fazer, ele vai escrever de novo, só que separando pelos melhores horários. Então percebe que já é a terceira vez que ele está escrevendo. Você nunca mais vai precisar ficar lembrando ele do que ele tem que fazer. Parece mágica, mas não é. Funciona. E isso tudo vira um documento, ok? Que você vai passar para o Excel, você vai sentar com ele de novo e talvez você não use exatamente as palavras que ele usou, porque às vezes ele pode ter escrito alguma coisa errada. Você corrige, põe no Excel, imprime, isso é um documento. Aquele foi feito com a letra dele, ele assina. Esse outro documento ele assina e isso faz com que você corrija o contrato de trabalho. Você já fez as suas atividades, fez as dele. Aí, como você já tem clareza das atividades que você vai passar para ele, você já fala, neste momento da reunião, olha, eu acredito que você também pode fazer isto, porque nesse momento você vai começar a incluir algumas coisas que você faz hoje que te sobrecarrega e que você vai falar para ele, mas você faz isso tão bem, eu vou começar a passar esta atividade para você que você está indo bem também. E aí você começa a acrescentar algumas atividades que hoje você faz e que tem a ver com essa pessoa. E você vai passar a treiná-la para que ela faça aquilo. Então, repetindo as etapas do que nós estamos falando passo a passo para você deixar de ser um empresidiário, para você parar com essa vergonha de tirar férias no carnaval e no Natal, ou quando a empresa sai de recesso. A empresa tem que funcionar com você lá dentro ou sem você lá dentro. Se Deus me livre, bate na madeira, você está aí internado, entubado, vai parar a sua empresa? Sua empresa vai deixar de existir? Não, né? Você tem que cuidar do teu patrimônio. Para isso, você não pode ser um empresidiário. A tua empresa tem que funcionar com e sem você, ok? E nós vamos começar. E isso é passo a passo, não é de repente, não é de uma vez, né? Você tem essa cultura na tua empresa já há bastante tempo. Então, recapitulando, primeiro você vai sentar agora e anotar no mínimo 120, 130, 140 atividades que você faz. Anote bem pequenininho, pode ser no Excel ou pode ser à mão mesmo, do jeito que você quiser. Não faça atividades grandes do tipo gestão financeira, não serve para nada. Escreva lá. Emitir nota, enviar a nota para o cliente, escrever o e-mail da nota que vai para o cliente, sabe? Receber as contas a pagar, abrir as contas a pagar, programar o pagamento no banco, colocar na planilha. Se você faz tudo detalhado, você vai conseguir pegar as atividades que são menos importantes e já transferir para outras pessoas fazerem, entende? Você vai começar a distribuir. Já não, porque aí vem o segundo passo, que é olhar nos olhos do teu empregado e dizer, eu estou organizando a empresa, eu preciso da sua e da sua e da sua e a sua ajuda. Então, nós vamos começar descrevendo as atividades. A pessoa descreve uma vez, volta, faz uma reunião, aí você já dá a folha dobrada ao meio. Aqui você vai escrever as atividades, aqui você vai escrever como você faz. Primeiro só as atividades, depois o como. Se é uma pessoa simplesinha, faz junto. Se é uma pessoa de um nível um pouco mais, estudada, pede para ela que às 16h vocês vão fazer uma reunião. E aí você vai fazer o feedback com ela. E você vai começar, dizendo o que é que ela esqueceu de fazer. Não, você vai começar dando os parabéns. Exatamente. Geralmente a gente vai lá e fala aquilo que a pessoa esqueceu. Não me faz isso. Comece dando os parabéns, entendeu? E elogiando e mostrando tudo aquilo que ela fez bem. E depois, momentos que ela pode melhorar. Isso é um documento na tua empresa. Chama-se descrição de cargo. Você vai guardar na pasta dele. Depois você vai passando a limpo, ok?
Dessa forma, a pessoa memoriza o que ela tem para fazer. E aos poucos você vai transferindo atividades tuas para que ela faça. E aos poucos você vai começar a deixar de ser empresidiário. Talvez você tenha que contratar de repente um estagiário, né, para começar a te ajudar também no administrativo. Uma pessoa aí cursando o segundo ano de administração de empresas, que saiba Excel, pode estar te ajudando a um custo muito baixo. O estagiário ele fica 6 horas com você e você paga para ele por hora trabalhada no final do mês. Você não precisa pagar 13º, você não precisa depositar FGTS, né? Se você encerra o contrato, não tem multa, mas a ideia é treinar o estagiário. Se alguém não tivesse me dado a oportunidade de ser estagiário um dia, talvez eu não estivesse aqui com vocês. Eu fui estagiária e a pessoa teve toda a paciência de me mostrar como é que fazia para fazer a seleção das pessoas, como é que eu ia lá na máquina ver o funcionamento da máquina, para entender qual era a cultura daquele setor, para eu entender qual era a pessoa que ia dar certo lá. Eu fazia entrevista, a pessoa sentava comigo e falava onde é que eu podia melhorar. Se eu não tivesse tido alguém assim na minha vida, eu não estaria aqui. Talvez seja o momento de você começar a treinar alguém e trazer um estagiário de administração. O estagiário, independente de quantos empregados você tem, você pode sim estar contratando um estagiário. O que você não pode é ter uma empresa só de estagiário. Aí não pode, a lei não permite. Então, você tem que ter uma empresa na qual você tenha empregados registrados e também estagiários. E é muito legal. Eu fui estagiária e se eu não tivesse sido, ninguém ia ter me ensinado nada. Não pense que estagiário é mão de obra barata. Estagiário tem toda uma legislação, você vai fazer um contrato de estágio, você vai avisar o teu contador. E o que essa legislação pede? Ela pede, e eu não estou falando de estágio obrigatório, tá? Aquele que a pessoa faz contabilidade e o contador tem que assinar. Não é essa. Estou falando do estagiário de contabilidade que está no primeiro ano, segundo ano. E sim, você tem que fazer o seguro do estagiário. Isso faz com que o contrato do estágio esteja caracterizado. Vamos lá. Como é que você faz para contratar o estagiário? Faz contato com as faculdades. As faculdades sempre têm um setor de estágio. Elas ficam desesperadas para que esses estagiários se posicionem no mercado. Porque se eles não se posicionarem no mercado, eles não têm como pagar a faculdade. E eles param de estudar, simples assim, né? Eu gosto de simplificar as coisas. Aí, ele vai te mandar os candidatos, você vai fazer entrevista normal, olhar redes sociais normal, tudo normal, ok? Aí você vai estar escolhendo a pessoa com quem você vai trabalhar, que você acredite que vai dar certo para a vaga que você tem, e essa pessoa vai começar a ser treinada para estar no administrativo junto com você, ok? Ela só pode ficar 6 horas por dia, você tem que solicitar para ela um comprovante de que ela está estudando. Semana passada mesmo saiu um julgado de uma pessoa que contratou um estagiário que ia entrar na faculdade. E ele entrou na faculdade. E ele continuou na faculdade. Mas essa pessoa contratou antes dele ter se matriculado. Essa semana, antes dele ter se matriculado, fez com que todo o contrato de trabalho dele do ano inteirinho fosse considerado trabalho CLT. E a empresa perdeu na justiça. Então, por isso que eu te falo, você tem que ter um documento que diga que ele está matriculado na faculdade. E aí, dentro da lei do estagiário, ele precisa ter um seguro de vida. Sabe quanto custa um seguro de vida de estagiário? R$17, R$18, R$19 por mês. Então, não passa disso, você pode perguntar no teu banco. Eu acredito que eu pago R$17, né? E aí você faz a apólice de seguro para ele e dessa forma você completou todos os quesitos da lei do estagiário. E que mais? Ele vai ter recesso, né? Então vamos aprender os termos. Estagiário não tem salário, não fale salário. Ele tem bolsa auxílio. Você marca o ponto dele numa folha e você vai somar quantas horas ele fez, ele vai receber as horas trabalhadas. Ele tem bolsa auxílio. Estagiário, ele não tem férias, ele tem recesso escolar. Então, quando acontece, geralmente julho ou dezembro, ele sai de recesso escolar,
ok? E aí ele recebe como se ele tivesse feito as horas, né, de 6 horas por dia, que é a carga horária do estagiário normal, e você paga como se fosse realmente como se fosse umas férias, mas não são férias. Ele tem isso adquirido com 12 meses de trabalho, ok? É a mesma coisa, gente. É muito a mesma coisa, mas é diferente. É recesso, não é salário, é bolsa, estágio, ok? E tem um detalhezinho da lei que é meio chatinha, que diz que se ele tem prova e ele solicitar o dia para estudar para a prova ou para fazer trabalho, você dá, mas você não paga, porque ele só recebe as horas trabalhadas. Eu nunca vi estagiário ficar pedindo um dia para estudar para a prova, mas de vez em quando acontece de ter uma zebra lá e ele precisar mesmo e tudo bem. Ele solicita e a gente libera ele para que ele possa estar naquele dia, né, se ausentando da empresa. Somou as horas, pagou o estagiário, avise o seu contador, porque tem um espaço na Cefip, agora do E-Social, onde ele vai colocar exatamente que você tem um estagiário dentro da tua empresa. Desenvolva esse estagiário, coloque as atividades que esse estagiário vai fazer e ele vai crescer muito, muito. Pode ter certeza que ele vai crescer muito. Para ele ter 30 dias de recesso, ele tem que ter 1 ano de empresa, ok? Geralmente é dado 15 dias em dezembro, 15 dias em julho. Geralmente é isso que ocorre, mas também pode ser combinado com ele 30 dias em dezembro, quando ele completou 1 ano de empresa. É bem diferente estagiário, é bem tranquilo e pode acontecer de antes dos 2 anos, né, do contrato de estágio, pode acontecer de você, inclusive, registrá-lo e escolher que você quer ter aquela pessoa como seu empregado e você o contrata. E isso é muito legal, isso é muito legal. E sim, você pode ter mais de um estagiário, mas pense que você tem que dar conta, porque estagiário não é mão de obra barata. Estagiário é alguém que você vai pegar pela mão, treinar e ensinar, para que depois você o registre e ele seja uma pessoa normal contratada dentro da tua empresa. Ele também não pode fazer um trabalho que não tenha nada a ver com o curso dele. Você não pode pegar um estagiário de administração e colocar para fazer telemarketing. Na verdade, telemarketing, não existe um estagiário de telemarketing, entende? Se ele faz uma faculdade de administração, você vai treiná-lo para fazer as atividades que ele desenvolve. O valor que se paga depende. Um estagiário, por exemplo, de engenharia numa multinacional ganha R$18 por hora, ok? Um estagiário de engenharia numa empresa menor ganha R$12, R$14 por hora. Um estagiário de administração, R$8 por hora. Você vê mais ou menos um valor que ele vai conseguir pagar a faculdade dele também. Mas pense o seguinte, se você paga, por exemplo, depende qual é o valor, né? Qual é o valor de acordo com a série que ele está cursando. Normalmente, primeiro ano costuma receber R$6, R$7 por hora. Segundo ano, R$7, R$8 por hora. Tô falando de administração, tá? Terceiro ano, R$8. Quarto ano, 9, 10, né? Uma média desse valor, 10, 12, varia de 5, 6 a R$12 por hora, um estagiário de administração. Depende de que série que ele está cursando, qual a experiência que ele tem e tudo mais. E, gente, não quero te decepcionar, mas estagiário não tem nada a ver com menor aprendiz. As pessoas têm uma ideia completamente errada do menor aprendiz. Menor aprendiz é aquele menino que antes era menor aprendiz, que era de 14 a 17, e depois a lei foi reescrita e agora é o jovem aprendiz, que pode ser até 24 anos. Por exemplo, se a sua empresa é uma tornearia e aí você usa muito torno CNC, torno mecânico e tal, o governo entende que você tem a obrigação de formar novos torneiros para o mercado. Porque como você usou torneiros, você tem que formar novos torneiros, entende? Porque você usa essa mão de obra, senão essa mão de obra termina. Então, ela obriga a tua empresa
a contratar um menino do Senai que não vai para a tua empresa. Se for, vai ser só nas férias, entende? Então, e aí, esse menor aprendiz, você paga férias, 13º, fundo de garantia, registro em carteira, mas você não tem essa pessoa, entende? Isso é o menor aprendiz. As pessoas sempre acham que o menor aprendiz é uma pessoa que vai ficar trabalhando sem registro na empresa. Não façam isso, por favor. E não coloquem estagiário para fazer serviço de balconista, vendedor, telemarketing, que também não pode. Não façam isso. E não contratem pessoas que façam biologia, tal, para trabalhar no administrativo, que também não pode, ok? E o menor aprendiz, ele tem esse contexto. Ele tem o contexto de formar a mão de obra, mas não necessariamente trabalhar na tua empresa. Ou existem algumas cidades que têm associação patrulheiros mirim, associação patrulheiros do amanhã, coisas assim, né? E aí essa associação também fornece mão de obra de menor aprendiz, porém todos registrados. Você também não pode formar uma empresa somente de estagiários. Os estagiários, eles nunca passam de 20% da quantidade de funcionários que você tem. Então, se você tem 10 empregados, você pode ter 2 estagiários. Não, Carmen, na minha empresa eu vou pôr só estagiário. Não faça isto, a lei não permite, né? Não faça isto que a lei não permite. A ideia é que você deixe de ser empresidiário e não que você vá para a cadeia de vez. Não é essa a ideia. A ideia é que você saia de ser empresidiário e você passe a ser o diretor. O menor aprendiz que trabalha lá, meio expediente e tudo mais, ele tem que estar estudando, né? Tem uma série de requisitos em relação a ele. E ele vai ser registrado. Menor aprendiz não é sem registro, entendam? Quem é sem registro é o estagiário. O menor aprendiz, ele tem o registro. E essa é a ideia para que você deixe de ser empresidiário e passe a ser diretor. E fale para mim, para onde é que você vai querer viajar? Porque você precisa começar a pensar como e quando você vai viajar, porque isso começa a te dar rodinhas no pé. Você precisa começar a imaginar, porque isso vai fazer com que você acelere o processo de tudo aquilo que eu estou te ensinando. Porque você tem que deixar de ser empresidiário, começar a dirigir a tua empresa, mas não tem mágica. É igual se eu falar para você, emagreça 30 quilos para domingo. Não vai, né? Não vai, não tem jeito. Passe a ser o diretor até domingo. Não vai, não tem jeito, não tem jeito. É todo um processo no qual você vai fazer a descrição de atividades com cada pessoa da tua equipe. E se você tem uma empresa com 50, 60 empregados, você vai fazer somente com os líderes. Você vai fazer tão bem feito com os líderes que eles vão aprender a fazer com todo mundo que é da equipe, com todo mundo que é da sua própria equipe, entende? Porque você não vai fazer com a empresa inteira. Mas se você tem uma equipe até 10, 12 pessoas, tranquilamente você pode fazer, né, essa descrição das atividades, tranquilamente. Isso se transforma, gente, num documento que te poupa de demandas jurídicas. É sério que tive um aluno que quando eu conheci, isso já tinha acontecido com ele, gente, já tinha acontecido. Ele tem um banho pet muito grande e ele contratou a pessoa, e como todo mundo, como tosador. E a pessoa tosava o pelo do cachorro, varria o pelo do cachorro, punha o cachorro na gaiolinha, entre um cachorro e outro, ele acabava sempre, né, fazendo as sujeirinhas na gaiolinha e tudo mais. A pessoa entrou na justiça e se deu mal. O empresário se deu mal. Porque a pessoa entrou na justiça e pediu insalubridade, porque ela tinha que limpar as fezes, e olha que ela tinha óculos e luva, né? Mas aí eu te pergunto, ele tinha um recibo de que ele entregava óculos e luva? Ele já tinha aplicado alguma advertência de que a pessoa não tinha usado óculos ou luva? Não.
Então ele não tinha os documentos. E a pessoa pediu dupla função. Aí ela ganhou. Aí ela ganhou como dupla função. Por quê? Porque a pessoa tinha que limpar, né, o pelo que caía e cortar. E estava escrito no contrato que ele era tosador. Mas se ele tivesse me conhecido antes e ele tivesse feito a descrição das atividades, quais eram as atividades que a pessoa faz, ele tinha ganho. Ele perdeu 25 mil na justiça. Todas as tosadoras começaram a entrar. E aí, ele teve que vender a casa dele. Eu não quero isso para vocês. Eu tô te ensinando como é que faz, gente. Aproveita. Ele teve que vender uma casa, porque as ex-empregadas entraram, as atuais entraram, todo mundo entrou, cada um para pegar os seus 25 mil. Então, vamos cuidar da nossa empresa. Por quê? Dívidas trabalhistas, eu já te disse que não caducam nunca. Fica de herança para os seus filhos. Não permita que isso aconteça. Você é o diretor da empresa, você tinha um sonho de fazer com que sua empresa funcionasse, crescesse. Faça esse sonho, mas deixe os seus empregados crescerem, deixe eles fazerem os procedimentos de trabalho, deixe eles fazerem suas descrições de atividades, não fica sendo a Branca de Neve, sabe a Branca de Neve? Que põe o gorrinho dos anões, penteia a barba dos anões, né? Faz a sopa para os anões, tá frio, os anões foram trabalhar e os anões continuam sendo sempre anões. Não faça isso com a tua equipe. Deixa a tua equipe crescer. Deixa a tua equipe crescer. E se um dia eles forem embora, tá tudo bem, gente. Tá tudo bem se um dia eles forem embora. Não tem problema. Qual é a tolerância do atraso? Depende. Minha nenhuma, Sidney. Nenhuma. Não tem nenhuma tolerância de atraso. A lei diz que você não pode descontar até 10 minutos do dia, né? Do dia, ok? Mas não poder descontar é uma coisa, não aplicar advertência é outra. Ele pode se atrasar no máximo 5 minutos. 5 minutos, ok? E esses 5 minutos estendidos para 10 minutos. Que seja 5 de manhã, 5 no almoço. É isso que eu tô dizendo, ok? Não pode passar de 10, todos os atrasos dele somados no dia. Mas ele não está contratado para atrasar. Isso é uma tolerância e essa tolerância não deve se repetir. O fato dele não poder ser descontado não significa que você não possa aplicar uma advertência e deixar muito claro para ele de que ele não chegou no horário. Você vai documentar. Não poder descontar é uma coisa, não documentar é outra. O Kelly, a estagiária grávida, não tem nada na legislação que diz sobre isso. Mas existe uma coisa de gravidez que é o entendimento, que o feto é protegido em qualquer situação. Em qualquer situação, o feto é protegido. Então, muito provavelmente, se uma estagiária grávida entra na justiça, ela acaba, se ela foi dispensada por algum motivo, ela acaba realmente recebendo sobre licença gestante. Mas a lei não fala nada sobre licença gestante. É muito comum o contrato de estágio, ele é por prazo determinado, no máximo 2 anos, e pode ser rescindido por qualquer parte a qualquer momento. Não existe licença gestante de grávida, não existe, ok? A grávida trabalha enquanto ela está trabalhando e recebe as horas que ela tem que receber. E quando termina o estágio, ou se ela é dispensada antes ou não é dispensada, né? Só que lembre-se sempre que tem essa proteção ao feto, mas a lei do estágio não fala nada de gravidez, né? Esse é o problema, Sidney, você acha pouco advertência, Sidney? Advertência não é pouco, não. Porque se a pessoa se atrasa, se aplica advertência, sempre no salto, como eu ensinei domingo. Daí ela atrasou de novo, se aplica advertência. Daí você vai começar a aplicar advertência porque ela não se corrige, ok? E depois você vai aplicar advertência porque ela está confrontando o teu poder de dirigir a empresa. E aí você vai estar aplicando não mais uma advertência, e sim uma suspensão, que começa a mexer no bolso da pessoa. E ela entende que ela não pode atrasar. E você pode chegar a uma justa causa.
mas não por atraso. Se você aplicar uma justa causa por atraso, por falta, coisas desse tipo, você pode vir a ter problemas na justiça, porque realmente vai ser revertida. Mas confrontar o teu poder de dirigir a empresa, a lei entende que não tem como você ser empresário se tem alguém pirraçando para ser mandado embora, ok? E nada dessas advertências assim feitas pelo contador, que não tem culpa de nada, ele foi contratado para fazer contabilidade, não advertência, que ele simplesmente emite do sistema contábil dele, né? E aí sai de acordo com a lei 482, se você não fizer isso, eu vou te mandar embora por justa causa, né? Então, diferente, não faça isso. E aquela advertência, que é um documento, você fala, vamos documentar então que você não está chegando no seu horário combinado lá no contrato. E aí você coloca, fulano de tal, chegou tal hora, sendo que o combinado era que ele chegasse para trabalhar a tal hora. Este atraso traz um grande prejuízo para a empresa e para toda a equipe. Simples assim, não devendo voltar a se repetir. E aí ele assina. E não tem por que ele não assinar, porque você não está ofendendo, não está xingando, você está só documentando. Você está só documentando, entende? Mas pode ser que o cara tá virado e fala, não vou assinar. Aí você vai chamar alguém para assinar como testemunha, ok? É assim que funciona. E você pode chegar assim numa justa causa. As pessoas acham que não, mas é porque as pessoas não sabem, né, a sequência, como aplicar e tudo mais. Pessoal, ficou claro para vocês como a gente faz para deixar de ser empresidiário? Eu preciso que você tenha essa clareza de que você não precisa ser empresidiário. Dá para fazer as coisas diferente. Quem me acompanha nas lives já sabe que quando eu tinha 9 anos de idade, eu descobri que na minha cidade tinha uma biblioteca. Eu amava aquela biblioteca, eu amava. Eu ia para a biblioteca e eu descobri os livros. E lá tinha Mulherzinhas, tinha Sítio do Capão Amarelo, tinha Minotauro, tinha Grécia, tinha tantas coisas incríveis. Tinha Taquarapoca, né, o mistério de Taquarapoca. E eu achava o máximo. Eu descobri um mundo que eu não conhecia, numa família muito simplesinha que eu nasci, uma família muito humildezinha, que não conheciam que existia um mundo todo lá fora. E de repente, lá naquela biblioteca, eu descobri o mundo. E eu passei a me dedicar a tentar convencer as pessoas da minha sala de aula de que tinha um mundo lá fora e que dava para ser diferente. E eu não consegui convencer muita gente, mas as pessoas que eu consegui convencer e levá-las para a biblioteca, até hoje nós somos amigos. Até hoje elas me agradecem, porque elas não sabiam que existia uma biblioteca na nossa cidade. E essa biblioteca abriu os olhos de muita gente e me fez enxergar as coisas com os olhos da Dona Benta, com os olhos da Emília, com os olhos das pessoas que eu ia lendo à medida que eu ia me tornando mais velha. E eu gostava tanto de ler que quando eu tinha 9 anos, eu fui atropelada. Por quê? Porque eu vinha lendo, sabe? Até chegar em casa. Eu não aguentava chegar em casa para ler o livro. E não contente, eu fui atropelada 2 vezes. Pelo seu Moacir e pela uma senhora que tinha uma floricultura, que eu não lembro o nome, que começou a levar um monte de flor para mim e as pessoas achavam que eu tinha morrido. Mas eu fui atropelada 2 vezes, porque eu estava lendo. E aí eu comecei a ficar na biblioteca lendo. Sabe o que eu quero falar? É que a missão da nossa empresa nos acompanha desde que a gente é muito jovem. Quando eu tinha 9 anos, eu queria convencer todo mundo aí na biblioteca que lá era legal. Assim como eu quero convencer você que está aqui, que sim, você pode tirar férias. E é legal. E você pode começar a organizar a sua empresa em qualquer lugar que você esteja, em qualquer momento da tua empresa que você esteja. Ah, meus funcionários já têm 20 anos, é tudo gato no sofá. Sabe, gato velho no sofá, cheio de mania? Ok. A partir de hoje, você começou a dirigir sua empresa. A partir de hoje, ninguém mais usa celular aqui na empresa. A partir de hoje,
Ninguém mais usa celular aqui na empresa. A partir de hoje, ninguém mais entra para trabalhar sem ter uniforme. Lógico que não tudo de uma vez, mas aos poucos você pode comer um boi inteirinho, mas desde que seja um bife de cada vez. Você vai colocar uma regra, as coisas vão ficar um pouco turbulentas, você vai colocar uma segunda regra, você vai documentar. Eu tenho um aluno, Flávio, ele é da área de engenharia, né? A empresa dele, no terceiro mês, ela já começou a faturar 50% a mais do que faturava. O que ele fez? Colocou a regra de celular. E a gente tá falando de engenheiro, pessoa bastante jovem, vai lá tirar o celular deles para você ver, né? Ele tirou o celular. Depois, ele fez a descrição das atividades de cada um. E ele viu que as pessoas estavam com tempo ocioso e começou a compartilhar as atividades dele para as pessoas. Depois, ele começou também a colocar as metas de realização que ele não tinha. Quando ele pôs as metas, e sabe, lógico que depois o celular ficou todo mundo com um bico desse tamanho. 3 dias, depois passou, porque todo mundo tinha que trabalhar e pronto, né? Então, quando você começa a colocar situações que o Sidney falou, que ele já desistiu, Sidney, a empresa é tua. Você tem que colocar uma única regra de cada vez, porque você vai ter que fiscalizar. E se alguém estiver descumprindo a regra, essa pessoa vai ser documentado, vai ser advertido, pode ser suspenso. Pode ser suspenso 2 dias, porque ele está confrontando o teu poder de dirigir a empresa, entende? Então, não existe essa história de que, já desisti. Você não pode desistir. É sua empresa. É sua empresa. E você não pode ser empresariário e ficar refém da tua equipe. Você não pode ficar refém da tua equipe. É você quem faz as regras. Não é a Carmen que está falando, é na CLT. Entendam. Já que vocês não abriram conta na biblioteca, entende só essa parte desse livrão enorme, cheio de leis. Todas as leis a favor dos empregados, todas as leis protecionistas. Tem uma palavrinha que é a favor do empresário, uma palavrinha. E o empresário não usa, que é essa daqui. É a palavrinha que te dá o poder e o dever de dirigir a tua empresa. Lá está escrito que é você quem dirige de que forma que as coisas vão acontecer. É você quem dirige, está na lei, porque é você quem paga o salário. Eles fizeram uma contratação contigo. Eles venderam 44 horas a semana deles, 44 horas para trabalhar. E você tem que criar suas regras. Criar as regras, porque está na lei. Você tem o dever de criar suas regras, mas não todas de um dia, pelo amor de Deus. Tem um caso de uma pessoa que ela chegou na sexta-feira na empresa, um caso real, e ela falou, a partir de hoje ninguém mais chega atrasado, ninguém entra se não tiver uniforme, ninguém vai usar mais o celular, ninguém para a máquina para fumar. Imagina que absurdo, parar a máquina para fumar, é de doer, né? Parar a máquina para fumar, imagina só. E aí, ninguém, ela fez tudo isso numa sexta-feira e foi embora. Na segunda, tinha atestado, gente que faltou, gente que não olhava na cara dela. Na segunda, tava um horror. Não é assim que se aplica regras. Se aplica uma regra e dá um tempo. Depois você vai aplicar outra regra e dá um tempo. Esse tempo é um tempo para as pessoas se acostumarem à regra. Quanto tempo? Talvez 1 mês, talvez 2 semanas, depende o quanto eles estavam habituados com aquela regra antiga. E sim, é você quem determina como as coisas vão acontecer na tua empresa. E desta forma, com a sua equipe, sabendo o que tem para fazer, com as suas atividades distribuídas e você ficando com as atividades que você pode até fazer online se você quiser, e com o tempo nem isto. Como que eu posso viajar 2, 3 meses, ficar fora? Eu tenho pessoas que assinam o banco por mim.
Inclusive, quando a Gabi assina o cheque é pago. Mas quando a Carmen assina, eles acabam voltando, entendeu? Porque já faz tanto tempo que eu não assino o cheque que eu nem sei mais qual é a assinatura que tá lá no banco. Funciona, mas não tem mágica. Não é perca 50 quilos até domingo. É um trabalho passo a passo, step babies, passo a passo, passo a passo. Manda o funcionário fazer o que ele faz na empresa e manda ele assinar. Vamos tirar esses mando? Vamos tirar esses mando? Mando. Não, gente, não fala desse jeito. Vamos conversar de novo? Você entrega o papel para ele, você pede, você não manda. Você pede ajuda. Eu não falei nada de mandar nada para ninguém. Eu nem usei essa palavra. A frase que eu usei, eu falei: eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda também e da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda para organizar a empresa. Se você tirar um dos ingredientes da minha receita, não vai funcionar. Se você chegar lá, porque eu mando, não, gente. Você pede ajuda e você diz: eu preciso que você escreva aqui todas as atividades que você faz e você dá um exemplo, porque você vai fazer as suas hoje à noite. E aí você explica como é que ele vai fazer as dele e você marca uma hora para fazer a reunião de feedback, onde você vai conversar com ele. Parabéns, ficou sensacional, ótimo, né? E aí, aqui você pode melhorar, aqui você pode melhorar. Essa reunião vale ouro, não é uma reunião de mando, é uma reunião de feedback, ok? E depois vai fazer uma segunda reunião e as coisas vão ficar assentadas na cabeça deles. Aí você vai acrescentar a parte do como fazer e ele vai ter mais clareza ainda. É assim, não é nada de faça aqui, escreva aqui que eu tô mandando. Não, você não manda. Você pede ajuda, ok? É um trabalho para ser feito a 4 mãos. E aí funciona barbaramente. Porque a pessoa já começa, uau, ela pediu minha ajuda. Gente, ela pediu minha ajuda. Que legal! E aí a pessoa já vem predisposta a ajudar. É assim que funciona. A Selma fez, e olha só a Selma falando que as palavras são mágicas. A Selma e o esposo é veterinário, eles têm um pet e eles fizeram. E quando você pede ajuda, é diferente, você muda a energia deles. Tudo é diferente. E Eliane, não precisa tirar o café não, Eliane, faz isso não, mesmo porque é direito adquirido. E aí, ó, eles chegam e vão tomar o café. Você é quem permite. Pessoal, vamos mudar o nosso jeito de falar? Não são eles que vão tomar o café. Eu gravei um vídeo que eu coloco no grupo de WhatsApp de meia hora. Vocês já perceberam isso? Eu coloco assim: não são eles, é você quem permite. É você quem permite. Porque você não tem uma regra. A partir de hoje, você pode tomar café da manhã na empresa e você é super bem-vindo. E depois você bate o teu ponto. E o teu horário de entrar é às 8. Percebe que quando você vai criar uma regra, é a partir de hoje. Por quê? Porque todos esses dias que eles fizeram o contrário disso, ficaram lá com o ponto batido, tomando café, você já perdoou. Faz uma conta comigo. Se eles ficarem 10 minutos tomando café, ok? Com o ponto batido. 10 minutos tomando café, de segunda a sábado. São 60 minutos, 1 hora, tá certo? Quantas semanas tem um mês? 4, 5 horas? 4, 5 semanas tem um mês? Então, são 4 ou 5 horas que equivale ao mês, certo? Nós estamos falando de, no mínimo, 50 horas por ano. 50 horas por ano. E eu vou te perguntar, empresário, 50 horas por ano é mais de uma semana. Há quanto tempo você, empresário, não tira uma semana de férias? Quando essa pessoa, ela chega na empresa, bate o ponto para depois ir tomar o café, ela está tendo com 10 minutos uma semana mais de férias. Mas se ela levar 20 minutos para tomar café, 2 semanas de férias, ok? Café no meio da tarde pode? Se você deixar, pode. Agora, quando se trata desses horários de café,
Não basta você ver a lei. Na lei não fala nada de café. Você precisa ver o que é que diz a tua convenção trabalhista. Porque a convenção trabalhista da tua categoria tem força de lei. E tem empresário que nunca leu e tá fazendo tudo errado. E depois eles entram na justiça e ele chora e diz que tudo é sempre a favor do empregado. Oh, não façam isso, gente. Vamos lá, vamos ler. Ó, já te falei que eu gosto de livros, né? Convenção trabalhista, ela tá lá. Se por um acaso na convenção trabalhista tiver escrito que você tem que dar horário de café de manhã ou de tarde, você vai ter que dar e ponto, é indiscutível. Caso contrário, você está correndo risco. E aí você vai inclusive documentar essa parada, caso não sejam todos que paguem de uma única vez, combinado? Olha a tua convenção trabalhista, amanhã anota falar com o contador, porque o teu cartão do CNPJ, ele tem um CNAE, que é o teu código de atividade. O teu CNAE principal, a tua atividade principal, que determina quem vai ser o seu sindicato. E você tem que seguir aquelas regras. Carmen, mas eu odeio o sindicato. Eu também. Mas você tem que seguir o que diz a convenção trabalhista, odiando ou amando, não importa, ok? E aí você segue a convenção trabalhista para você não pagar mais caro depois a conta. E esse intervalo, se ele acontece, ele tem que ser documentado, ok? A Fabiana perguntando do intervalo de 15 minutos para o turno de 6 horas. Esse intervalo é pago? Claro que não. Se a pessoa entra a trabalhar, por exemplo, às 8 horas, 8, 9, 10, 11, 12, ela vai parar para fazer o intervalo, meio de 15, ok? 13, 15, 14, 15, ela vai sair 12 e 15. Esse horário de 1 hora é pago? Não, não é. Então, a 1 hora de almoço não é paga. Os 15 minutos de intervalo da jornada de 6 horas não é paga também, ok? Pessoal, meu objetivo é que vocês deixem de ser empresidiários. Uma ótima noite para vocês. E deixem de ser empresidiários, passem a dirigir a sua empresa. Quando? Agora. Bora lá, gente, bora lá.